Essa mensagem de 1997, Jesus fala que a miséria espiritual é maior do que uma doença ruim para a medicina, porque o espiritual de cada um sem a minha presença baseia-se como uma lamparina sem um azeite, que não tem a fonte de energia. Jesus compara, as doenças de hoje em dia com a miséria espiritual. É muito pior. Porque a doença do corpo leva só o corpo, mas a doença da alma leva o corpo e a alma. Todos nós vamos morrer um dia, mas em que estado vamos morrer? Com essa miséria espiritual que hoje está, muitos já andam como mortos-vivos, sem Deus. Eu estava meditando hoje, todos nós já fomos em um velório, já vimos um corpo sem alma, mas imagine uma alma sem Deus. O corpo sem a alma não serve para nada, tem que enterrar, vai apodrecer. E a alma sem Deus? Sem Deus, sem o amor de Deus, sem a oração. Ah, mas precisa rezar todo dia? Você não come todos os dias? Para o seu corpo ficar em pé? Como que sua alma vai se elevar para Deus sem falar com Ele? A oração é isso, falar com Deus. E olha que graça que nós, seres humanos, temos. A graça de falar com o Criador. E Ele nos responder. Ele nos atender. Ele agradecer a nossa presença. Quantas manifestações de Deus ao ser humano. E muitos ingratos não querem rezar. Acham que não precisam rezar. Que cegueira! Quanto mais escuridão se faz ao nosso redor, mais devemos abrir o coração à luz que vem do alto. Essa frase serve para nós. Muitas vezes as pessoas desanimam. Ah, eu rezo e nada acontece. Quanto maior for a escuridão ao nosso redor, mais nós nos devemos abrir para Deus, abrir o nosso coração para Deus, para que não fique totalmente escuro. Tem muita gente que participa da obra que é sozinho na sua casa. Mas imagine se você também não rezar. A sua casa vai ficar numa total escuridão. E é isso que Deus pede. É isso que Deus chama atenção nessa mensagem, especialmente. A doença, para a medicina, muitas são incuráveis, mas muito pior é a miséria espiritual. Quantas coisas ruins acontecem hoje em dia, porque as pessoas não são mais de Deus, não procuram a Deus, não amam a Deus. É como se fosse um morto-vivo na face da terra. O santo Curadas escreveu: aqueles que são guiados pelo Espírito têm ideias justas, eis porque existem tantos ignorantes que sabem mais do que os sábios. Aquelas pessoas simples, como diz essa mensagem aqui, o tempo antigo, aquela tradição de rezar na mesa, de rezar para deitar, de rezar ao se levantar, aquelas pessoas que hoje são consideradas ignorantes, não tinham estudo, elas tinham devoção, elas eram inspiradas pelo Espírito Santo todo o tempo, porque elas pediam para Deus, elas rezavam, elas falavam com Deus. E por isso elas eram muito mais inteligentes do que hoje essas pessoas que se acham inteligentes. Porque eles não falam com Deus. Eles nem querem que falem de Deus perto deles. Por isso são muito mais ignorantes. Porque a verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é espiritual. Esse corpo acaba. De todos, seja pobre, seja rico, todos vão morrer um dia, mas a alma é eterna. E é essa vida que interessa. É essa vida que importa. Isso é ser inteligente. Trabalhar para conseguir a vida eterna. Por isso que aquelas pessoas antigamente eram muito inteligentes para Deus. Mesmo sem estudo, eram muito mais importantes para Deus. Porque temiam a Deus, respeitavam a Deus. Jesus fala aqui: meu filho, quantos costumes foram deixados para trás do que o povo mais antigo vinha mantendo?
Não dormiam sem pedir a minha bênção. Ao se levantarem, mais uma vez me pediam proteção. Na mesa, na hora das refeições, sempre me agradeciam. Agora, como tudo é moderno, os velhos costumes se acabaram para a maioria. Bento, filho amado, em que se baseia o homem e a mulher na vida que vem mantendo longe de mim? É porque se acham seguros? Se acham com o rei na barriga? Se acham inteligentes? Ignorantes? Como diz aquela pessoa, né? A vida sem Deus é burra. Vocês são burros, estão se destruindo. Destruindo a chance de viver eternamente com Deus, serem felizes eternamente, por um prazerzinho aqui da terra, por um orgulho que a terra há de comer. Quantos idiotas a gente chega a falar, como Deus, né, falava, hipócritas, raça de víboras, cobras venenosas, até quando vou suportar vocês? Agora está aparecendo no meu celular, eu nem abro, porque é coisa muito triste, muito horrível. Mas aquelas pessoas famosas que tinham uma ilha lá nos Estados Unidos, não sei aonde, que faziam de tudo com as crianças, chegavam a devorar a carne humana. Que pessoas diabólicas. Vocês acham que isso nunca vai ter um fim? Como diz na Bíblia, tudo será escancarado, tudo será falado aos telhados. Todo mundo está sabendo da sujeira que vocês fizeram e estão fazendo até hoje. E agora com essa inteligência artificial, seria o certo, o correto chamar a última burrice do ser humano. Se entregar a uma máquina, dar a ela o poder de mandar no ser humano. A última ignorância que vocês poderiam cometer, se entregar na mão do diabo, dando a ele toda a autoridade na sua casa, na sua vida, nos seus pensamentos. Tudo vocês falam para essa inteligência artificial. Olha o que Jesus fala. Falou para o profeta no dia 19 de novembro de 1995. A riqueza de uma pessoa não está naquilo que ela possui, e sim na fé que tem no seu Criador. Quando essa pessoa passa a adorá-lo sem nenhuma dúvida, o Espírito Santo repousa sobre ela para sempre. Faz sua morada, levando assim o conhecimento de toda a verdade, como é teu caso, meu filho Bento. A pessoa que se entrega para Deus, o Espírito Santo repousa sobre ela e ela conhece a verdade, ela enxerga a verdade. Que verdade? Que a verdade é Deus. Sem Deus tudo é vaidade. Tudo acaba. Tudo é inútil. Ah, então vocês são muito fanáticos, muito carolas. Não é melhor ser assim? Se entregar para Deus do que se entregar para o homem? Muitos são fanáticos, são carolas pela internet. Por um homem, por uma mulher, por um carro, por uma casa, por um momento de fama na internet, na televisão. Entregam a vida, vendem a alma por dinheiro. Não seria muito mais inteligente entregar a alma para Deus, que vai nos fazer felizes eternamente? Por isso Jesus fala, a miséria espiritual é maior do que uma doença ruim. E hoje o que nós estamos vendo? Miséria espiritual. As pessoas estão longe de Deus e não querem voltar. Infelizmente. Parece que quanto mais longe, melhor. A gente tem experiência aqui na própria família. O pai falou quantos anos, estejam preparados, não deixem para depois, cuidado para não cair. E quantos deram atenção? Parece que quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo sem rezar, melhor. Mais felizes estão ficando. O diabo é astuto. Ele dá tudo o que você quer nessa vida. Dinheiro, fama, prazer, amizades falsas. O diabo dá tudo para você. Agora, aqui. Mas depois ele cobra. Depois você vai ter que pagar. Muitos já pagam aqui, com muito sofrimento, desprezo, abandono, solidão, depressão. Mas muito mais triste será na vida eterna, na eternidade.
Como dizia Santa Teresa, se você não ama Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Se você não se interessou de falar com Ele enquanto estava aqui, por que você vai querer falar com Ele depois na outra vida? Ele vai dizer, eu nem te conheço. Porque quantas provas de amor Ele dá aqui na nossa vida. O sol, a chuva, o calor, o vento, as crianças, o pai, a mãe. Ah, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, você tem mão, você tem braço, você tem pernas. Quantas pessoas que dão testemunho. Eu estava vendo agora semana passada, essa semana, se não me engano, a chuva aqui em Curitiba. Em 15 dias a mulher perdeu tudo dentro de casa, e o que ela falou na reportagem? Mas a gente não pode perder a fé em Deus. Olha que testemunho forte. Em 15 dias perder tudo, 2 vezes. E ela ainda dando testemunho que não perde a fé em Deus. E muita gente que tem tudo, não tem mais fé. Por isso Jesus fala, muito pior do que uma doença ruim é a miséria espiritual. Antes morrer do que perder a fé. Peçam para Deus, como diz aquela canção, antes morrer do que vos ofender. Antes me tire a vida do que perder a fé. O profeta também falava assim, meu Deus, não me deixa perder o juízo, porque eu não quero esquecer o Senhor. Zeca. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.